Os fármacos atuam como uma forma de controlar funções fisiológicas que estão desreguladas, visando sempre voltar à homeostasia corporal. Dentre os muitos fármacos, existem os anti-inflamatórios não esteroides. Eles têm o objetivo de reduzir a inflamação, aliviar a dor e reduzir a febre. Isso por meio da inibição do COX, que vai reduzir a síntese de prostaglandinas, que tem papel importante na inflamação, causando a febre e a dor. O uso contínuo de AINES pode causar úlceras pépticas por meio da redução da quantidade de mucocito protetor, que conta com a ação das prostaglandinas, tanto para sua formação quanto para o controle da secreção de ácido clorídrico. Também podem ocorrer efeitos renais, como a insuficiência renal aguda pré-renal, que vai ocorrer em pessoas que já tenham predisposições, como cardiopatas, pessoas idosas e hepatopatas. Podem ocorrer desequilíbrios entre o tromboxano A2 e as prostaciclinas, que são fatores pró e anticoagulantes, respectivamente. O paracetamol, a dipirona e o AAS são considerados AINES atípicos por não combaterem a inflamação, que é uma das características que faz com que um fármaco seja considerado um AINE. Isso porque eles são inativados quimicamente dentro do corpo. O AAS é um inibidor irreversível de COX-1 e COX-2. O COX-1 é um fator muito importante para a síntese de prostaglandinas, que posteriormente formarão tromboxano A2, que é um fator pró-coagulante, e é por isso que o AAS atua como antiagregante plaquetário, que é muito importante para pessoas que já passaram por eventos trombóticos, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. O paracetamol é utilizado para baixar a febre de crianças, visto que o AAS não pode ser utilizado. É preciso cuidar com a dose, pois o paracetamol é muito hepatotóxico. Porém, ele tem efeito reversível. Pode ser feito lavagem gástrica com carvão ativado ou ainda utilizar a N-acetilcisteína, que é o antídoto específico para paracetamol. A dipirona tem um efeito muito parecido com o do paracetamol, porém ela não tem um risco elevado para lesão hepática grave. Os AINES típicos vão atuar contra a inflamação, controlando a febre e controlando a dor. Eles são mais indicados para uso crônico em doenças autoimunes ou em doenças inflamatórias degenerativas, como seria o caso da artrite reumatoide ou da osteoartrite do joelho. Os medicamentos, alguns exemplos, são o diclofenaco, o ibuprofeno, o piroxicam, a nimesulida e dentre outros. Por ser seletivo a COX-2, no geral, eles têm um risco diminuído de afetar o trato gastrointestinal, o que reduz a chance de úlceras pépticas. Porém, aumenta o risco de eventos trombóticos, pois inibindo a COX-2, há uma desregulação da coagulação. Isso porque o COX-2 está no endotélio vascular e vai produzir a prostaciclina, que inibe a coagulação e varia o controle da ação pró-coagulante do tromboxano A2. Isso gera um aumento do risco de infarto agudo do miocárdio, AVC e eventos tromboembólico-pulmonares. Os opioides são analgésicos e por isso eles agem no controle da dor diretamente no sistema nervoso central. Alguns exemplos são a morfina, a heroína e a codeína. São naturais e por isso seus efeitos colaterais são maiores, visto que elas são provenientes do ópio, direta ou indiretamente. Também temos a metadona e o fentanil, que são substâncias sintéticas. O mecanismo de ação dos opioides vai ser causando a depressão do sistema nervoso central, o que faz com que ele tenha uma inibição direta da dor. Eles vão agir no portão da dor e têm efeito no sistema límbico, o que faz reduzir o limiar de dor e aumentar a sensibilidade, o que também afeta a percepção que a pessoa vai ter dessa dor. Além do sistema límbico, essas ações ocorrem a nível espinhal e nas vias descendentes de modulação. Os sinais comuns do uso de opioides vão ser a euforia causada pela liberação da dopamina, a sedação, que ela vai ser causada pela depressão do sistema nervoso central e vai deixar a pessoa sonolenta, porém com lembranças. Também causa náuseas e vômitos por uma atuação na área póstrema do bulbo. A depressão respiratória vai ser causada por uma inibição dos centros respiratórios do tronco cefálico, que reduz a sensibilidade do sistema nervoso central ao CA2, que é o que gera o estímulo respiratório. Associado à sonolência, isso é muito perigoso. A miose é a contração das pupilas e é um sinal importante de identificação de abuso de opioides, visto que é um sinal característico dessa situação. A nível periférico, podem existir constipações e acometimento de vias biliares. Os receptores para esse tipo de fármaco são do tipo Mi, que eles vão agir na membrana pré-sináptica
inibindo a liberação de neurotransmissores e na membrana pós-sinápticas, fazendo uma hiperpolarização. Os mastócitos geram diferentes respostas em contato com opioides, especialmente com a morfina. Ele libera muita histamina, que vai causar rubor, prurido e sudorese, isso pela vasodilatação periférica das artérias e vênulas, causando também broncoconstrição. Dentro dessa classe de fármacos, a morfina é utilizada como um parâmetro de comparação. Ela é utilizada na via intravenosa e tem um efeito terapêutico de redução de pré-carga que reduz o edema agudo de pulmão. Por isso é utilizada muito no infarto agudo de miocárdio. Por ser hidrossolúvel, ela entra lentamente no sistema nervoso central, o que reduz o efeito de euforia. E ela também vai ser facilmente excretada, visto que ela se transforma em metabólitos polares. Já a heroína, ela é lipossolúvel e assim que ela cruza a barreira hematoencefálica, ela se converte em morfina, o que faz ela ser mais potente que a morfina pura e fazer ela estar num nível muito maior no sistema nervoso central, o que pode causar dependência pela queda da tolerância, e essa dependência pode ser psicológica ou física, o que também vai fazer que a dose tenha que ser aumentada. A codeína ela é uma variante da heroína, porém, ela não tem um efeito tão negativo, e aí ela pode ser utilizada associada ao paracetamol, por exemplo, que vai aumentar o efeito de analgesia e vai reduzir os efeitos colaterais. Essas três drogas, elas são consideradas naturais, pois elas são variações diretas ou indiretas do ópio. O tramadol é utilizado na via intravenosa bastante nos hospitais e por via oral pode ser utilizado em casa. Ele tem menos efeitos colaterais por ser um agonista fraco do receptor μ. O seu efeito analgésico é causado pela liberação de serotonina no sistema nervoso central e também pela redução da recaptação de noradrenalina. A metadona ela vai ser administrada por via oral e ela vai ter um efeito prolongado por ter uma ligação forte com substâncias proteicas. Ela vai ser utilizada no tratamento de dependência de outros opioides. O fentanil é um dos opioides mais potentes. Ele é lipossolúvel, porém ele mesmo vai gerar os efeitos que ele precisa causar de forma rápida e curta. Vai ter uma segurança cardiovascular, não tendo reação com o mastócito. Ele vai ter mais analgesia, porém vai baixar a capacidade respiratória, e é por isso que ele é utilizado no contexto cirúrgico, onde há um ambiente controlado. Casos em que se identificar intoxicação por uso de opioides, a partir desses 5 sinais que eu comentei antes, vai ser utilizada a naloxona, que é um antagonista de receptor μ e pode até salvar a vida da pessoa. Nos casos de abstinência, nós vamos notar sinais contrários, como disforia, agitação, dor, midríase, que é a dilatação da pupila, cólicas e diarreias. Vamos perceber uma taquipneia, porém ela vai ser causada pela ansiedade. Nessa situação, nós vamos utilizar a metadona, com vista de fazer uma retirada gradual da dose com uso supervisionado, além de fornecer suporte psicológico a essa pessoa.